Percebo que, embora a proximidade entre nós seja palpável, a distância também é minimamente necessária para que a nossa fala possa ocupar o seu devido lugar. Nós sabemos que para que uma fala possa existir, é necessário que exista espaços entre. Espaços vagos. As falas vagam. Movimentam-se agora por esse espaço. Meio cheio, meio vazio. Meio claro, meio escuro. Este é o lugar que chamamos de lugar de fala. Quantas falas cabem aqui dentro? Quantos sons cabem no presente volume? Muito mais do que imaginamos. Se nós enchermos todo este espaço
espaço de som, ainda haverá espaço para mais som. Por quê? Porque os sons vazam. Vejam bem. Enquanto as imagens seguem em linha reta e são barradas pelas primeiras paredes que atravessam o seu caminho, os sons são capazes de atravessar o concreto. Vocês ouvem aquilo que não vem. É da natureza do som vazar. É da natureza da imagem prender-se à matéria. Experiência número 1. Vazamentos sonoros. Ensaio A, o grito no copo. O que percebemos? O que este ensaio é capaz de nos ensinar? Primeira observação: o grito não cabe no copo. Ele passa, atravessa. Logo, o grito nos demonstra que, apesar do que se poderia imaginar, o copo é permeável. Quem poderia imaginar tamanha porosidade do copo? Quem poderia imaginar tamanha porosidade do copo? Mas notemos também que o copo, embora poroso, transforma o grito. Pergunta:
se vocês não tivessem assistido ao fazer do grito, vocês reconheceriam que trata-se de um grito humano. Ensaio dele. Sem ouvinte. Todos nós aqui vimos e ouvimos um grito. A pergunta é: quem não está no presente lugar de fala, ouviu este grito? Este grito vazou. Aqueles que nós não vemos, ouvem aquilo que ouvimos. Estando aqui e não lá, nós não temos como responder a essa pergunta. Se ninguém ouve uma árvore cair numa floresta, repetindo, se ninguém ouve uma árvore cair numa floresta, a queda da árvore é real? Quantos gritos no mundo não existiram por não terem sido ouvidos? Ensaio C, o grito de fora. São Tomé dizia: é preciso ver para crer. Testemos a hipótese de São Tomé. Nós vemos alguém gritar, mas não a ouvimos mais. Seu grito ainda é real? É preciso ouvir para crer? Basta ver para crer? Cassandra. Cassandra é uma criança de olhos agudos. Sua face é um grito. De sua mente vazam fios de cabelos eletrizados de ideias que não cabem em sua cabeça.
sua cama, muitas vezes tem febre. Febres de conhecimento. Ela sabia, pois sentia, que pensar é uma atividade elétrica, de alta intensidade. Ao assistir ao mundo, tinha choques de percepção, tremia de pensar, o pensamento tremia de prazer, tudo em si fervia, convulsa. De medo que os seus gritos vazem pelas paredes de sua casa e a todos devorem. Ela corre por distantes e sinuosos caminhos para gritar só. Só. Com as árvores e em companhia de outros seres noturnos. É da natureza de alguns seres gritar à noite. Os gritos de Cassandra borram-se aos outros. Diluem-se sem receio ao lado negro da lua. Suas vozes vazam. Suas ideias gritam. Seus gritos cantam. Seus cantos voam. 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 percebiam a forma nua dos acontecimentos.
vezes me fazendo de idiota. De tanto ver o presente, Cassandra via o futuro. Adivinhava. Previa quando uma paixão aconteceria. Previa quando uma árvore iria cair. Previa quando alguém adoeceria. Previa quando um conflito surgiria. Previa quando pessoas migrariam. Previa quando monumentos se construiriam. Todos diziam que Cassandra via demais. Tinha olhos muito grandes, já para fora das órbitas. Logo, se via que era uma jovem excepcional, diziam. Excepcional. Como explicar aquilo? O que fazer com aquilo? Só eu apenas vi, senti, experimentei. Só eu apenas vi, senti. E o que se conta com palavras que não existem. E o que se conta com palavras que existem. Somente é difícil contar. Somente é preciso contar. Até que um dia seu pai entendeu. A filha possuía um dom divino, um dom que lhe havia sido atribuído por Apolo, o deus da visão, o tão solar Apolo com sua lira e seu olhar azul. Uma vez reconhecido o poder divino que lhe havia sido atribuído, a jovem Cassandra ganhou o título de sacerdotisa da lua. Suas visões passaram a ser reconhecidas por todos. Mas ver como Cassandra via às vezes doía. Doía tanto que ela se permitia momentos de cegueira parcial. Tornar-se vidente de um só golpe teria lhe sido, ela sabia, fatal. Trazia para diante de suas órbitas as cortinas que lhe protegeriam durante certo tempo, com um intervalo de si.
sua mente, os sons vazavam. Vazavam. Experiência número 2. Da criação de silêncio. Vocês percebem? Não existe silêncio. Cria-se silêncio. Não é fácil. Temos que ser capazes. Temos que estar prontos para apenas pare. Pare. É preciso confiar. Confiar. Confio e com fé. Ser fio da fé. Ter fé no fio. Para apenas parem. Nós gostamos do silêncio. Nós somos criadoras de silêncio. Nós decidimos dedicar a nossa existência ao silêncio. Trata-se de uma vocação e de um ofício, um ato de fé e de fio. Se nós dissermos que a existência do silêncio está ameaçada, vocês acreditam? É uma ameaça real.
Cabe tanto, tanto, cabe entre tanto. Ninguém nunca viu um beijo de dentro. Mas todos podem imaginar o que acontece dentro do beijo. Tudo aquilo que cabe dentro de um beijo. O beijo como ato de criação, de silêncio. Talvez não haja silêncio sem amor. Nós sabemos que entre Apolo e Cassandra não havia amor. Não havia possibilidade de beijo.
o espaço do não que Apolo não quer ouvir. Então ele cospe em sua boca, com uma baba morna. Saliva indesejada é goze. A gosma dele amaldiçoa a língua dela. Para que ninguém mais, nunca mais, confiasse no que viesse de sua boca. Experiência número 3, da cacofonia. Pois bem, é preciso ver para crer. O que será que São Tomé quis dizer com isso? O fato de nós vermos esse copo nos faz crer nesse objeto. O que este copo tem para nos dizer? O futuro. A queda? A sua queda. As consequências sonoras de sua queda. Se nós dissermos que o copo cairá, vocês acreditam? O presente do copo, o futuro do copo. O futuro do copo está inscrito em seu presente. É preciso ver o presente para ver o futuro. Essa foi a escolha de
Cassandra. A escolha do conhecimento, da consciência. Falar com a própria voz. Isso não é brincadeira. Para tentar evitar a queda do copo. Cacofonia dos carros, caos. Para tentar evitar o grito do chão ao ver o copo cair. Para evitar a guerra. Foi em vão. A guerra já existia, já estava ali dentro. O medo dos carros, medo do caos. Cassandra. O que ainda não foi dito sobre ela é que Cassandra era cacofóbica, porque sabia que as guerras eram produzidas porque os sons vazam, porque os lugares de fala transbordam e vazam. E nem todos os seres são porosos como copos. E quando as pessoas não são mais capazes de criar silêncios, vem a guerra. Então veio a guerra.
já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida, enfim, não é recreio, eu vou na bubuia, eu vou. Flutuo navegando sem tirar os pés do chão. 365 dias na missão. Eu vou na bubuia, eu vou. Subo o rio no contrafluxo, à margem da loucura, na fé que a vida após a morte continua. Eu